Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos potes, como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Olha que interessante. O apóstolo está dizendo, fique claro que você não passa de um vaso de barro, cheio de um tesouro espiritual, e fique bem claro que é o poder de Deus que habita em você. O que o apóstolo está dizendo é assim, é necessário que todo mundo tenha um defeito. Vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Ou é necessário que todo mundo tenha um espinho na carne. Ou é necessário que alguém tenha alguma fraqueza, que ele não está falando de pecado. Isso ele vai falar depois lá no seu texto do seu espinho na carne, e ele não está falando de pecado, ele está falando de dor, algum tipo de dor na carne. Ele diz, pela grandeza das revelações que me foi dado, foi-me colocado um espinho na carne que me esbofeteava na face, para que eu não me engrandecesse. E aqui ele continua o mesmo conteúdo, ele diz assim, para que fique bem claro no verso 7, que nós somos pote de barro, cheios de um poder de Deus, que pertence a Deus e não a nós. Você já imaginou se você não fosse um vaso de barro, com tanto talento? Você seria um demônio. Ou se você não fosse, você fosse um vaso lindo, maravilhoso, que não fosse de barro, com muito talento, e cheio de perfeição e beleza, como Ezequiel nos fala sobre Lúcifer. Irmão, não tenha vergonha da sua dor. Não tenha vergonha do seu espinho na carne, que não é pecado. Seja qual for a sua dor, é muito importante você entender, para que fique claro. Vamos ler de novo o verso 7. Em voz alta, todo mundo, vai lá. Meu Deus, nós vamos pular agora para o verso 8, vamos lá, o verso 8, vamos ler em voz alta, vai lá. Então vamos ver quais são os problemas que nós temos, que o apóstolo chama de vasos de barro, o que nos leva a essas situações. Vamos lá ler, vamos ver? Sofremos. Pode continuar, vai indo. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Continua. Trazemos sempre no corpo o poder de Jesus. Para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Gente, você não tem noção o que é esse texto do grande apóstolo. Continua o texto. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Meu Deus, de maneira que em nós opera a morte, entretanto para aqueles por quem você morreu, deu a vida, se desgastou, opera a vida. Uau, continua, assim está escrito, criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo nós falamos, continua, temos a certeza, agora eu vou deixar você ler em voz alta, que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Há uma esperança, gente. E sabe, diante dos acontecimentos, diante dos fatos, diante das guerras, diante das situações, nós estamos percebendo que está tão perto a nossa esperança do acontecimento. Nós vamos ver Jesus face a face em alguns anos, ou dias, ou meses, ou pode ser daqui um pouco. E é isso que o apóstolo está dizendo. Continua o texto, vamos até o verso 18. Vamos lá, tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas, continua,
faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Meu Senhor. Mas tem um texto ainda mais poderoso que eu amo esse texto. Vamos lá. Ainda que o exterior esteja desgastando, está cansado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Continua, pois as nossas leves, eu vou ler aqui na minha versão aqui, esse é o verso 17, eu vou ler para você. Essa eu preciso ler no verso 17. Esta pequena e passageira aflição que sofremos, não importa o que você está passando, o apóstolo ainda diz leve, pequena, não sabemos se é um diagnóstico desfavorável, se perdeu um filho, se perdeu uma mãe, se sofreu alguma perda, ou algum processo, foi desempregado. O apóstolo diz, não importa o que você está, sabe para quem está falando? Para os crentes perseguidos. Ele está falando aqui para a mãe que tinha acabado de perder filho. Ele está falando aqui para pai que tinha acabado de perder filho, para filho que tinha acabado de perder mãe. Ele está falando aqui para a gente que tinha acabado de ver alguém degolado. Por causa do amor de Jesus, ele diz sua leve e muito mais, momentânea, passageira aflição. O que ela está fazendo? Produzindo para nós uma glória incomparável, de um valor eterno. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é suporte o sofrimento. Ele está dizendo abrace o sofrimento. O que é mais chocante não é suporte a aflição. Ele está dizendo, abrace ela. Como é que alguém pode abraçar a aflição? Ele está dizendo, quanto mais pessoas sofrem por amor a Cristo, mais pessoas recebem o amor de Cristo. Você não entendeu o que eu disse? Quanto mais alguém se desgasta por amor a Cristo, mais pessoas recebem o amor de Cristo. E com isso ele está dizendo, por causa disso, nós estamos produzindo uma glória eterna. Meu Deus, hoje às 3 da manhã eu estava de joelho orando, Senhor, me deixa produzir glória para o Senhor. Me deixa produzir glória para o Senhor. Eu quero produzir glória para o Senhor. Eu sei, a minha família ela quer, ela entende, os meus médicos querem, você precisa descansar. E está sendo muito difícil para mim fazer tudo isso, tendo que descansar antes, depois. Eu sou uma pessoa muito obediente. Sou obediente a pastor, sou obediente à esposa nesse sentido, sou obediente a médico, sou obediente a tudo. Mas para mim eu entendo, e eu quero que essa igreja entenda que nossa leve e momentânea aflição não é nada incomparado com a glória que em nós há de ser revelada. Nós estamos produzindo uma glória futura. Quando você ouve esse pastor da Venezuela dizendo, obrigado, olha, nós somos uma igreja pequena. Obrigado porque vocês mandaram uma oferta, nós não tínhamos aonde congregar e agora temos um lugar para termos culto. Nós não mandamos muito dinheiro para eles. Quem lembra de quando nós levantamos essa oferta? Nós mandamos $3.000. Agora no final do ano nós temos uma conferência na Argentina, no estádio. Vocês vão se lembrar que nesse ano, no início do ano nós estivemos lá e lotaram o estádio do Avellaneda. E foi um evento que custou $15.000. Para nós custaríamos uns 50. Como lá o dinheiro não tem muito valor, foi $15.000. Retornei à Argentina esses dias. Falei, vamos ter de novo aquele evento no estádio? Mais de 100 ônibus lá. Ele falou, pastor, nós não temos dinheiro. Falei, quanto é? $15.000. Falei, se tiver o dinheiro a gente temos. Pois então pode fazer que nós vamos atrás do dinheiro. Deus vai nos dar, sabe por quê? Foram 4.000 almas que se renderam a Cristo. Falei, nós não vamos parar por causa de dinheiro, até dezembro nós vamos ter esse dinheiro, $15.000, para 4.000 almas, Deus vai nos dar esse dinheiro, e nós vamos lotar de novo o estádio, e vamos ganhar, e eu falei, só que dessa vez eu quero 10.000 almas. Quem está entendendo, sabe o que é isso? Nós estamos produzindo o quê? O que o texto diz?
nós estamos produzindo o que para Cristo? Glória. Olha o que diz o texto. Vamos ler em voz alta até o 18. Vai lá. Pois as leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Agora olha o 18. Eu quero que você leia em voz alta o versículo 18. Vai lá. Não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois as coisas visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. A glória que nós produzimos é uma glória eterna. Então, se está doendo hoje, está sofrendo angústia agora, seja qualquer que seja o diagnóstico da sua dor, dor tem nome, é para Deus leve em comparado daquilo que está te aguardando lá no futuro. Então aguenta. Eu vou pedir que a pastora prepare para mim um clipe da música Aguenta Firme, que canta lá na mídia depois, Fernanda Brum, Eichla, algumas irmãs lá, todas elas tiveram uma perda. Marina de Oliveira perdeu o marido, a Fernanda Brum perdeu o filho, a Eichla também perdeu o filho. Então elas fizeram um clipe de uma música que se chama Aguenta Firme. E a minha mensagem hoje, ela tem por título, dentro desse texto, preste muita atenção, os efeitos da oração na hora da dor. Foi baseado nesse texto de 2 de Paulo aos Coríntios 4, do 8 ao 18, vocês sabem muito bem, que já tem tempo eu estou estudando de forma científica todos os efeitos da oração, da vida de Jesus no nosso corpo de forma científica. Já preguei uma mensagem, vai lá no YouTube, está lá a mensagem, os efeitos, o que o Espírito Santo gera, os efeitos científicos do Espírito Santo no nosso corpo, ou acho que é mais ou menos esse título. O Espírito Santo é coisa da sua cabeça. Mostrei todos os dados científicos, as matérias, as datas. Hoje também vou te mostrar os dados científicos dos efeitos que a oração produz na hora da dor. Então preste muita atenção, eu vou concluir isso, ser bem breve nesse ponto aqui. Até pouco tempo atrás, havia um conflito entre a fé e a ciência. Preste atenção nisso. E se o século XX ficou conhecido como o século da divisão, do divórcio entre fé e ciência, o século 21 já está conhecido como o século da união entre ciência e fé. Nós estamos há alguns dias, Norma, da ciência dizer Deus existe. Não terá como eles fugir desse dado. E nós, veja, eu não estou pregando isso, eu fui corrigido por Deus esses dias, porque a minha intenção era, eu vou provar isso na ciência. Deus falou assim, eu não quero ser provado, eu quero ser crido. Falei, opa, então por que eu tenho que pregar? Não, você vai pregar para os que não creem, para os que creem não precisa. Então veja, eu não estou pregando aqui para provar Deus, eu estou pregando aqui para mostrar que você está no caminho certo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só para mostrar que você está fazendo coisa certa. Deus não tem intenção nenhuma de ser provado. Se você provar Deus, não tem necessidade da fé. Ok? Entendeu ou não? Então o que eu fiz? Eu apenas readequei o meu foco da mensagem. Eu não quero provar a existência de Deus na ciência. Eu não quero provar cientificamente absolutamente nada. Eu quero mostrar que aqueles que o fazem estão no caminho certo. Então, diante desse fato, o século 21 hoje já é deflagradamente conhecido como o século entre a união entre ciência e fé. E a estes estudos, eles já colocaram o nome, senhoras e senhores, de neuroteologia. Nós já temos os neuroteólogos, não estamos falando de crentes, neurologistas ou neurocientistas que já estudam teologia comprovando fé e ciência. E este é o ramo da ciência que estuda a fé e a espiritualidade no cérebro das pessoas. É através de
Ressonância magnética, aquele capacete de neurotransmissores que colocam na cabeça quando você faz uma ressonância do coração, você enche de neurotransmissores. Eles também põem esses neurotransmissores na cabeça. Através de ressonância magnética, eles visualizam as mudanças no cérebro de quem tem uma experiência espiritual. Nós vamos ver com embasamento hoje científico as mudanças que acontecem em nosso cérebro quando temos uma vida de oração. Hoje você vai se assustar um pouquinho com o que você vai ouvir. Eu vou te dar as fontes dos livros, das matérias e dos cientistas, mostrando para você eles falando sobre esse efeito, o que a oração provoca dentro do cérebro da pessoa. Primeira coisa que a oração provoca no cérebro da pessoa. Primeira coisa, aumenta a nossa resistência à dor. Eu estou falando dentro da ciência. Uma das principais alterações que a oração gera no cérebro é diminuir o fluxo de nosso córtex parental superior. Gente, eu não estou falando isso para ser sabichão, não sou cientista. Eu apenas estudei e estou lendo agora. E eu vou te explicar em detalhes o que isso significa. Córtex parental superior. O que isso faz? É o córtex responsável pela nossa atividade sensorial, ou seja, é o córtex somatorial, somatoneural. O que isso significa? Qual é o papel desse córtex? Estamos falando de atividades cerebrais. Ele faz a gente ter percepções físicas de tato e de dor. Eu peguei um óculos, eu sei que eu peguei um óculos. Esse córtex parental faz eu ter a sensação do tato na ponta do dedo. Se eu não tenho a sensação física, eu me queimo e não sinto dor. Isso também é uma doença. É quando o cérebro ele não tem esse somatoneural, você se queima, se machuca, não sente dor. E tem uma doença com esse nome, eu acho que hanseníase gera também esse efeito. Mas vamos lá, ficou evidenciado por pesquisas de ressonância magnética que quando uma pessoa está orando, a atividade dolorosa diminui. Meu Deus, isso faz tanto sentido bíblico pelo texto que nós começamos a ler. Então a oração ela aumenta, cientificamente falando, a resistência à dor, ao ambiente em que uma pessoa vive e a dor também no corpo. O que esse texto aqui da ciência está querendo dizer? Que se o ambiente for desagradável, uma pessoa de oração tem capacidade maior de superar a dor e aos ambientes e situações desconfortáveis. Por exemplo, a igreja perseguida. O texto remontado há poucos minutos atrás. Paulo e Silas na prisão faziam o quê? E cantavam. Como que alguém pode dizer leve momentânea perseguição diante de tamanha pressão? Como que alguém pode estar animado diante de tantas coisas desfavoráveis? Vida de oração. Diz a Bíblia que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. Por isso que há alguns anos, vai para 3 anos, nós estamos vivendo dias tão terríveis, que tem gente aqui, pelo menos uns 20 a 30, que saíram da igreja dizendo que essa igreja só sabe pregar uma coisa: oração e arrependimento. Teve um que falou assim para mim: há 2 anos o senhor não sabe pregar mais nada a não ser arrependimento e oração. Eu falei assim: é porque você não para de pecar e não aprendeu a orar. Por que o pastor só prega arrependimento? Porque a gente só sabe pecar. Por que nós continuamos pregando sobre oração? Porque ainda nós não aprendemos a orar. Teologia você encontra de graça no YouTube. Vai lá e pesquisa, você encontra. Depois você vem aqui e ouve sobre o Espírito Santo. Chegamos a esse ponto. Antigamente as pessoas saíam da igreja, quando você confrontava elas de um modo, hoje ela sai quando você confronta de outro modo. Antigamente as pessoas mudavam de vida quando você confrontava os pecados delas. Hoje elas mudam de igreja. É tipo assim: eu quero ficar aqui, mas não me diz como tem que ser minha vida.
Pois, senhoras e senhores, Jó disse assim: ainda que me parte em 1000 pedaços, eu vou defender o meu procedimento. Sabe o que a canção de Jó? Ainda que me mates, eu te louvarei. Você não tem noção que os homens na Bíblia faziam por amor a Jesus e defender a sua fé, a sua crença, seus ideais, defender aquilo que creem de fato e de verdade. Tem gente aí se compadecendo da capivara agora. Eu me compadeci, de fato. Eu fiquei morrendo de dó da capivara e do rapazinho da capivara. Levaram a bichinha para um lugar pequenininho, aprisionada, escuro. Agora devolveram a capivara para o fazendeiro. Comemoraram aí, né? Ok. E o povo se compadece disso. Mas pouco deles sabem quantos cristãos morreram por amor a Jesus nesse mês. Eu fico olhando, imaginando Deus olhando lá de cima e falar assim: não, a capivara está bem cuidada comigo. Mas e os meus pequenos? Quem aqui está sentindo o fardo, a dor, por realmente aqueles que sofrem? As almas perdidas, vamos longe não. Um filho seu que não é convertido. Um marido que não é crente. Uma esposa doente, ou que talvez não é crente, um irmão, uma mãe. Se morrerem hoje, nunca mais vão se ver por toda a eternidade. Eu estou dizendo, toda a eternidade, senhoras e senhores. Você não se dói com isso? Pois eu sou o tipo de gente que quando vou orar eu consigo pensar nesse tipo de coisa. Você não joga esse fardo nas suas costas, pois você deveria. Não estou dizendo para você não se condoer da capivara. Eu estou dizendo para você entender a diferença do que suportar fardos necessários. Comprar brigas necessárias. E eis aqui uma briga necessária. Por isso que você entende que a igreja perseguida, diz a Bíblia no texto de Hebreus, eles recusavam ser livres, porque não se achavam dignos de sofrer pela causa do Evangelho. E diz a Bíblia que haviam homens que eram cerrados ao meio, e faziam isso com alegria, o que levava eles a ter essa sensação de prazer em meio à perseguição. Nós temos a resposta científica para isso. A vida de oração. É por isso que Paulo diz: em tudo somos abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Apesar do ambiente externo estar todo em conflito, no caso aqui da igreja primitiva, de Paulo e Silas na prisão, ou de todos, o ambiente externo em conflito. Imagina a pressão, gente. Todo dia é um enterro, todo dia é um lá perseguido, uma igreja queimada. Imagina a pressão. Apesar do ambiente externo estar todo ele em conflito, o ambiente interno não sofria dano. Põe o verso 8 de 2 Coríntios 4, verso 8. Para eu te mostrar a diferença entre o externo e o interno daquele que ora. A palavra que nós temos ali é pressões. Então nós temos também a palavra atribulado. Observe que atribulado é aquilo que acontece do lado de fora. Angustiado não. Angustiado é aquilo que acontece do lado de dentro. Olha o que o apóstolo diz: atribulado, mas não angustiado. Ele diz: se o externo está confuso, mas o interno está em paz. O externo está desfavorável. Parece que tudo está uma confusão, mas internamente estamos em paz. Nos pica em 1000 pedaços, mas vamos defender nosso procedimento. Parece que tudo lá de fora está desabando, mas internamente, veja, olha o que diz o texto: atribulados, mas não angustiados. Olha o que ele diz: perseguido. Perseguido é o que acontece do lado de fora, mas não abatido, é o que acontece do lado de dentro.
Você não pode deixar que as coisas externas afetem o homem interno, aí você sucumbe de vez. Mas o que faz isso é a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que o apelido mais lindo do Espírito Santo é Consolar, porque é Ele que faz com que a coisa interna superdimensione por cima da coisa externa. Você vê ali o camarada falando, não é possível, como é que esse homem pode estar aguentando isso? Não está aguentando, ele está cheio de Deus. Como é que essa irmã está aguentando isso? Não está aguentando, ela está cheia de Deus. O homem interior é diferente do homem exterior. Então, um dos benefícios que a oração faz, evidenciado cientificamente, é a diminuição do córtex parental superior, ou seja, a diminuição da dor. A oração aumenta a nossa resistência à dor. Seja de problemas familiares, seja dor física, seja dor na alma, ela aumenta a sua resistência de absorver o impacto. É muito forte. Segunda coisa que a oração provoca em nós, a oração aumenta a reconstrução cerebral. Eu coloquei aqui um cientista dizendo que a oração aumenta a massa encefálica. Ele está falando cientificamente que a oração aumenta a inteligência da pessoa. Então, quando fala aumentar a massa encefálica, a oração torna as pessoas inteligentes. Falta de oração emburrece. Assim, para um leigo ignorante como eu falando, é isso que ele está falando, que orar aumenta massa encefálica. Então, a oração aumenta a reconstrução cerebral. Vou te explicar o que isso acontece. Você já se viu assim, do nada, você está fazendo do nada, dá um zumbido na cabeça assim, ó. Parece que explodiu, arrebentou uma corda de um instrumento dentro da sua cabeça assim, ó. E demora ali uns 15 segundos para assumir o zumbido. Quem já teve essa experiência? Você sabe que cada um daqueles zumbidos é um neurônio que estourou ou não? Nós vamos resistir isso, gente. Quantos zumbidos você tem desse por dia? Gente, quando eu descobri isso, eu falei assim, estou lascado. Todo segundo tem um que faz assim, ó, tem, já foi 1, 2 mil, 10 mil. Só que tem um detalhe, gente. De fato, cada um zumbido desse que estoura faz assim, ó, é que eu estou sem voz, não consigo ter o diafragma agora. Então vai aquele zumbido, 15 segundos. Ele é reconstruído quando você dorme. Senão todo mundo já seria, ela tá com o piripaque, ela tá com o piripaque. Senão todo mundo seria igual Ulisses. Está escondido aí, né, seu Jaguara? Então assim, preste muita atenção. São amigos que a gente tem, são códigos de brincadeira. Tipo assim, preste muita atenção. Seus neurônios se desconstroem e reconstrói quando você repousa. Então o descanso ele pode ser estocado como sono. Eu tenho 30 horas de sono em haver. Eu tenho 30 horas de sono perdidos. Se você não repor as 30 horas, você vai ficar com cansaço até repor aquelas 30 horas. Assim também é o cansaço. Veja, antes de eu ir para Babahoyos e também México, eu vou ficar em Termas de Jurema. Nas águas quentes, esquentando a bunda nas águas quentes. Como é que fazia? Quem fazia era o Macifranco, que tinha lá, né? Esquentando, né, as partes glúteas. Pastor não pode falar besteira, as partes glúteas. Vou estocar descanso. E depois descanso de novo, e depois eu venho e descanso de novo. Porque eu preciso reconstruir a minha massa encefálica. Agora olha que coisa interessante, preste muita atenção. A oração aumenta a plasticidade neuronal. Misericórdia, eu vou te dizer. Imagina você, a minha filha faz espacato, aquele negócio de balé, né? Isso se chama plasticidade. Quando você faz isso a vida toda, você está adulto, e você se contorce tudo, e etc. Rapaz, se eu fizer um pedaço daquilo, eu não levanto mais.
Minha coluna faz assim, crack, acabou, ninguém levanta mais. Isso se chama plasticidade. Por isso você vê que um jogador de basquete, ele parece um nefilim. Porque ele não nasceu para ser daquele tamanho. Ele foi aumentando a sua plasticidade óssea desde a infância. E aí ele foi ficando grande. Um goleiro é grande. Um centroavante que é feito para cabecear é grande. Já o meio de campo é pequenininho. O lateral é pequenininho. O zagueiro é grande. Porque você vai aumentando de forma de exercício por exercício, a plasticidade muscular, a plasticidade do seu corpo. E a oração, ela aumenta a plasticidade muscular dos neurônios. Significa que ela aumenta o cérebro. Se aumenta o cérebro, os neurônios também aumentam. Ou seja, armazenando mais o quê? Massa encefálica, eu vou dizer na linguagem estúpida, mais inteligência. Mais capacidade de entendimento, mais capacidade de saber. Cabeça grande e cérebro grande, gente grande. Cabeça grande, cérebro pequeno, gente pequena. Não importa se o seu cabelo está despinteado ou está assim como o seu Saraiva e o Einstein fazia. O Einstein não penteava o cabelo e a sobrancelha dele ficava assim, é Einstein. Se você olha para Einstein, a mãe de Einstein tinha uma carta de 3 escolas. Você sabe da história? Não, quem sabia? Você sabe qual era o diagnóstico de Einstein? Quem sabe qual era o diagnóstico de Einstein? Dos psiquiátricas, louco. E a cartinha das escolas, ela chegava para o Einstein e falava assim, filho, você não pode estudar nessa escola. Por quê? Porque eles disseram que você é mais inteligente que eles e você não pode, você vai atrapalhar a escola. E ele entendeu isso a vida toda. Só que um dia ele achou o diário da mãe e as cartinhas lá. Seu filho não pode estudar aqui porque ele tem déficit de atenção. Eles chamam isso hoje de TDA. É TDAH ou TDA? TDA, né? TDAH, B, T, T, S. É tanto TD, não sei o que lá, irmão. É tanta doença somática que eles criaram agora, que a gente até assusta. Agora inventaram também coisas que tinha só em criança, agora também para adulto. Eu tenho um amigo aí que ele tem TDAH múltiplos S, é milhões de vezes aumentado. Eu olho para a cara dele e falo assim, não, você tem 1 milhão de vezes aumentado esses T aí, ó. T, 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 D, 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 D. Então no livro, presta atenção, no livro, olha o nome do livro, a fonte que eu vou te dar sobre isso. Neuroplasticidade, diálogo criativo, mente, cérebro e DNA. Nome do livro, neuroplasticidade, diálogo criativo, mente, cérebro e DNA. Os autores desse livro fizeram uma série de estudos. Quais ações? Faziam a religação das sinapses, ou seja, reconstrução de neurônios. Já queimou um aí? Não. É como se fosse fusível, ainda não. Daqui 2 minutos vai queimar uns 35, só ouvindo isso. É como os fusíveis. Queimou os neurônios. Eles fizeram uma série de estudos de coisas para a reconstrução neuronal, ou seja, dos neurônios, ou fazer o cérebro retomar aprendizado. Você já ouviu aquele ditado que você não ensina truque novo para cão velho? A gente faz, depois de uma certa idade, meu filho, a gente não aprende mais. Eu, por exemplo, não adianta vir comigo com inglês, baralês, sei que lá, o nome da língua que você quiser falar. Comigo não adianta, irmão. Eu vou falar do meu jeito. Eu já aprendi que idioma bem falado é idioma entendido. Ah, falou errado. Você me entendeu? Entendi. Então falei bem. Seu male fala o português. E nós também não. O paranaense fala dobra as direita. Em todo lugar que você for só tem uma direita. E depois outra, e depois outra. Não é as, é a direita, depois a direita de novo, depois a esquerda, ou as esquerdas. O goiano fala nós vai, nós fomos. Ser. Sabe, antigamente em Goiás falava voz me ser. Mudou para você, agora é ser. Agora é olha. Você sabe como é que chama a revista Veja no estado de Goiás? Assunta. É só os antigos vão entender essa agora, gente. Revista Assunta. Os antigos falam, assunta só o que eu vou falar. Ou seja,
Assunta só o que eu digo. Revista Veja em Goiás, revista Assunta. Então assim, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. A oração é para o cérebro como uma fisioterapia para regenerar um músculo. Ou seja, a oração treina o cérebro. É uma fisioterapia diária para religação neuronal. Ele plastifica os músculos cerebrais, fazendo o cérebro estar em atividade, conversando com alguém, um papo muito cabeça. Imagina, se oração é conversar com Deus, imagina o papo cabeça que você está tendo com essa pessoa, ele aumentando sua massa encefálica. Imagina todo dia você rolando o maior papo com Isaac Newton, com Einstein, papasso. Todo dia eu sento com Einstein. Imagina como é que iria virar meu cérebro. Agora imagina você todo dia senta com o Espírito Santo ali, ó. E rola os maiores papos. Como é que não vai aumentar a massa encefálica? Como é que não vai reconstruir as sinapses? Como é que você não está orando ainda, meu irmão? Enquanto eu falava, orar faz bem para o espírito, alguns não orou. Talvez agora que eu falo, orar faz bem para o corpo, para o físico e para a mente, talvez você vá orar agora, né? Terceiro efeito da oração no cérebro da pessoa. A oração melhora a concentração e a atenção. Um dos principais problemas da nossa geração hoje é a epidemia de falta de atenção. Déficit. Acabei de falar dos TD um monte aí, ó. Múltiplos TD, D, A, H, Ia, lá, Tiara, ele canta lá, balá. É uma epidemia de falta de concentração. A pergunta que eu mais recebo com frequência é: o que eu posso fazer para aumentar a minha concentração? Eu louvo a Deus que eu tenho muitos problemas, mas falta de atenção já está constatado para você que não é meu. Eu consigo ler e reter e aprender. Também está constatado que o meu problema não é ser sanguíneo. Eu sou extremamente organizado. Meu problema é ser colérico. Meu problema é a ira. Eu tenho que cuidar até Jesus voltar desse probleminha. Eu sou hipo. Não mania, mas hipo, ou seja, estou um pouquinho abaixo da mania. Também a vida é assim, ó. Depressão, normal, hipomania, mania. Eu estou entre o normal e a mania. Sou hipo, ou seja, eu sou o colérico. O camarada que está assim, a qualquer hora pode explodir. Mas agora, passando a mão nos cavalos, vou arrumar uma capivara também para mim. Quem sabe não melhora, né? Né, mãe? Ou então aquelas varas que a senhora dava, né? Também ajudava, né? Vem cá, que você está pensando que quem fala alto aqui sou eu. Está pensando que vai pegar esse sapato cheio de lama e vai lavar você, que você não tem empregada. Ela ali, ó. É um amor de pessoa, aquele cabelinho branquinho assim, ó. Mas brava. Deixaram. Tá bom. E ó, vai lavar o sapato. Não, mas a gente veio do monte da oração. Pode ter vindo onde for. Vai cada um lavar sua roupa e seu sapato. Que eu não vou lavar roupa e sapato de ninguém. E era cada uma, meu irmão. Mas olha para essa que coisa interessante. Eu nunca tive problema de aprendizagem. Na realidade, eu tenho um problema de muita aprendizagem, de reter muita informação e guardar muita informação. Quando eu fiz as duas faculdades juntas, foram duas faculdades, 400 e quantas provas, meu amor? 450 provas. Eu fui parar no hospital. Para que fazer duas faculdades ao mesmo tempo? Eu fiz. Fui parar no hospital, tive que tomar soro, deu um burnout de pelo menos uns 10 dias. Mas eu passei, a nota mais baixa que eu tive foi 98. Uau, você não sabe como sofreu minha esposa, como sofreu meus filhos, como eu sofri, mas passei.
Então assim, o grande problema é a energia que você despende e depois o corpo vai lá e cobra. Agora, o que você tem que aprender? Essa parte mais difícil da história. Vamos lá, reequilibrar o negócio. Vai lá, fica ali um pouquinho nas termas de Jolene. Falei, mas quantas almas podem ir para o inferno nesses dias? Não, calma, eu ponho outro lá para ganhar alma. Agora vai lá, descansa. Agora vai para o México, vai para o Equador. Vai lá, anda 8 horas. Agora volta e descansa de novo. Agora vai dar tempo para a mulher. Vai lá, vai dar tempo para o menino. Vai dar tempo para não sei quem. Vai dar tempo para a Isabela. Vai dar tempo. Isso aí, irmão, para mim nunca foi problema. Saí com a Isabela no dia de princesa. O que você quer hoje no dia de princesa, filha? Eu quero hidratação. Hidratação. Falei, o que é isso? É água? Falei, não, hidratação no cabelo, papai. A menina tem 8 anos, gente, é uma criança, não é um anão. Hidratação, unha, pé, maquiagem. Eu olhava aquilo, eu ficava olhando assim. Eu falei assim, você é uma criança, é um anão? Você não quer um presente? Não, isso aqui é só o dia de princesa. O presente vem depois, papai. Quem mandou eu perguntar? Irmão, o dia inteiro, imagina eu, assim, todo agitado, do jeito que eu sou parado num salão. Nunca, aqui, nunca, 25 anos de casado, nunca fiquei 1 minuto no salão esperando a minha esposa. 4 horas de unha. Fala baixo. Não dá ideia. Eu acho que foi só no salão, eu acho que foi umas 3 horas, viu? Nunca. Minha esposa fala assim, vamos no mercado comigo. Eu falei assim, tira a sua carteira de motorista. Arruma um carro para você e vá. Eu não vou em mercado, eu não vou em shopping, eu não vou em cabeleireiro, eu deixo lá. Tá aqui, tá o cartão, toma a senha, paga. Quando eu vou fazer minha coisa, eu já chego lá, compro, pronto, termino e vou embora, já fiz, já terminaram. Mas já comprou? Eu falei assim, não, já fui sabendo o que eu queria. Agora eu estou lá sentado, com os pés cruzados e vendo lá a menina, e ela fazia assim, terminou e fazia assim, eu lembro uma vez, quando a Isabela foi nascer, um irmão na igreja disse assim, essa menina veio para tratar o pastor Hernani. Eu levei isso para um lado mal da coisa. Hoje eu entendo. Irmão, eu posso estar numa ira terrível. Ela vem, toca em mim assim. Faz assim, Lembra do seu Saraiva? Passou. Acalmou. Calmou. E os dois aqui é esperto. Quando eu estou nervoso, ele já fala, vai lá, Isa, vai lá no papai. Aí quando ela vem, ela já vem zoando. Ela não respeita a dor de ninguém, não. Ela já vem zoando, ela já chega e pula. Eu falo, ai! Ela, o quê? Parece velho. Pai tá bravo, que bravo que nada. Ela olha assim, eu não tenho medo dessa braveza. Ela fala que eu aparento. O pai só aparenta. Eles falam, só aparenta. Irmão, a oração, ela melhora a sua concentração, a sua atenção. E entre as perguntas mais frequentes que eu recebi foi, como melhorar a minha concentração, como melhorar a minha atenção? A oração provou. Por isso que todos os avivalistas nos ensinaram a orar antes de ler Bíblia. Porque se você ora e depois lê a Bíblia, você retém toda a informação. Eu só leio a Bíblia depois do meu tempo de oração. Então eu retenho toda a informação que eu aprendo. Você vai fazer uma prova? Ore. Você está estudando para um concurso? Ore. Ore e estude. Tudo que você estudar, você vai reter a informação. Porque a oração, ela aumenta a sua capacidade de concentração e atenção. Em quarto e penúltimo lugar, a oração, gente, isso é fantástico. Ela aumenta a felicidade. Não, você precisa entender isso aqui, no livro, Como Deus Pode Mudar Nossa Mente, do escritor chamado Andrew Newberg, eu acho que é isso.
Nós encontramos uma pesquisa sobre esse exato fato também de como a oração aumenta a felicidade. E o escritor Andrew Newberg publicou a sua pesquisa científica na faculdade de Stanford. Qualquer Google simples você vai achar essa pesquisa na faculdade de Stanford. E essa pesquisa foi: orar aumenta a sua felicidade. O que a oração faz? A oração aumenta a atividade do sistema límbico, que é a área das emoções em nosso cérebro. Então, neste caso, eu vou ler para você, porque é uma pesquisa, eu não sou cientista. Então, neste caso, a oração aumenta numericamente a quantidade de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores relacionados à felicidade. A pessoa que ora, nessa pesquisa de Stanford, publicada científica, tem uma atividade maior nesse cérebro emocional. Ou seja, falar com Deus insistentemente dá uma descarga de prazer absurda de serotonina, o hormônio da felicidade em nosso cérebro. Ou seja, orar despeja alegria em nós. Hoje às 3 da manhã, a primeira coisa que eu fui, uau, gente, não sei se é só comigo, acho que com você também, a hora que eu dobro, eu falo, uau, que delícia é fazer isso. Ai, como é bom. Uau, eu estou aqui. Eu falei às 3 porque a minha médica mudou meu horário. Eu preciso ter um tempo maior dormindo à noite. Então, eu diminuí, antes era às 5. Agora vou às 3. Aí volto a dormir e durmo mais esticado, um tempo maior de sono. Agora estou dormindo, como disse a pastora Bel, 10 horas. Estou me sentindo um vadio já. Não, já estou cansado de dormir. Nesse caso, as pessoas, presta atenção, que oram, elas têm um maior índice de satisfação. Ou seja, falar com Deus insistentemente descarrega serotonina e dopamina. Agora, detalhe. Você é inundado de, presta atenção, serotonina, dopamina e noradrenalina. Ou seja, que são os resultados da ação dos antidepressivos. Meu Deus do céu! Ou seja, orar vai fazer o mesmo efeito que os antidepressivos fazem no seu cérebro. Pastor, o senhor tirou essa mensagem sua? Claro que não, irmão. Eu tirei ela de muitas e muitas fontes. Já são mais de 100 livros lidos, centenas de artigos estudados, dezenas e dezenas, centenas de vídeos. Há quanto tempo eu estou assistindo vídeo, amor? Não, acho que já passou de milhares, né? De vídeos. Todo dia 1, 2, 3, 10, 15 vídeos. Isso para escrever um livro por título Ardente Coração. E agora eu estou tentando resumir informação para o livro não ficar muito grande. Orar faz o mesmo efeito que os antidepressivos fazem em seu cérebro. Eu vou dizer de novo. Orar traz prazer e alegria. Orar descarrega paz. Orar descarrega prazer. E torna você, gente, oração faz você dependente químico. Eu vou dizer de novo. Orar te torna dependente químico. O que a dopamina faz? É uma química que o cérebro descarrega. A dopamina é a mesma química de quem usa cocaína. É o mesmo hormônio de quem é viciado em maconha, que é viciado em chocolate, que é viciado em café. O seu cérebro descarrega a dopamina, que é viciado em pornografia. A orar torna você dependente químico. E é verdade. A Bíblia deixa claro, o apóstolo Paulo deixou muito claro que você só cura um vício
com outro vício. Ué, mas pastor, que Bíblia é essa que o senhor está lendo que eu não li? Onde o senhor leu isso aí? Eu vou te ler na Bíblia. Enchei-vos do Espírito, embriagai-vos do Espírito Santo e não vos sejam cheios com vinho. Ou seja, não vos embriagueis com vinhos, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Paulo está dizendo na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos, seja viciado no Espírito Santo, para você não ser viciado em outro vício. Eu estou lendo a mesma Bíblia que você. Orar produz dependência química. Eu sou dependente emocional e químico da oração. Químico. Quando eu falo para minha médica, eu falo, como que eu faço para organizar meu sono? Mas não me tire a oração da madrugada, que eu vou morrer fazendo isso. Ela, então vamos organizar essa oração da madrugada, Sr. Hernandes, só precisa dormir. Então quando eu dobro o meu joelho, eu falo, Senhor, se eu ganhar dinheiro, eu ganho aqui. Se eu perder dinheiro, eu perco aqui. Se eu ficar saudável, eu fico aqui. Se eu ficar louco, eu fico aqui. Se eu tiver, eu tenho aqui. Se eu não tiver, eu tenho aqui. Tudo que eu for ter, será aos teus pés. Daqui eu não saio nunca mais. Eu me tornei um dependente dele. Dependente hormonal, químico, emocional. A madrugada se tornou para mim um gatilho emocional, que eu preciso dele todo dia. Me dá tremedeira. A minha esposa foi na médica e falou, doutora, a senhora precisa fazer o Hernani voltar a orar de madrugada. Ele mudou, ele está irritado, ele está nervoso de novo. Ela perguntou para ela, como assim? A madrugada deixa ele calmo. Parece que não é ele, parece que é um homem em casa. Que homem é esse? Eu sou dependente hormonal da vida com o Espírito Santo. Você precisa usar isso. Você precisa despejar isso no seu cérebro. Você vai ver que vai melhorar seu casamento. Você vai ver que vai melhorar sua relação com seus filhos. Você vai ver que vai melhorar o ambiente externo da sua casa. Agora continue sendo essa pessoa mesquinha que só vai a Deus na hora que quer alguma coisa. Ninguém se torna dependente de Deus assim, gente. Em quinto e último lugar, essa para mim foi a melhor. Hein, Jefinho? É você que está aí? Lá de Lages, meu filho. Você está bom? E essa menina aí, está cuidando bem de você? Tá? Então, que bom, eu estou vendo, hein, Jefferson? A oração em quinto e último lugar. Gente, isso para mim foi surreal, essa pesquisa. Ela descansa mais que o sono. Presta atenção. Não estou dizendo que o sono não é importante. Eu estou dizendo que a oração descansa em vez de cansar. Então você não substitui, você fala assim, ou ora ou descansa. Vou te explicar isso daqui, ó. Nós temos muitos textos bíblicos mostrando que quando estamos com Deus encontramos descanso. Agora temos muitos textos. Vinde a mim vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Por que a Bíblia afirma que Jesus orava a noite toda? Mas gente, como que esse homem conseguia ter o pique que ele tinha? Porque ele estava encarnado, Jesus era Deus. Lembre-se, ele esvaziou-se de sua forma divina. Eu vou te explicar isso na Bíblia. O que as pesquisas evidenciaram sobre orar versus dormir? Atividades elétricas do cérebro tem algumas frequências, como dials, como rádio. Dials. As nossas sinapses são feitas de frequências. Os elétrons dos cérebros, frequências. E foi mostrado que durante uma atividade de oração, então pegaram a ressonância magnética e colocou no cérebro de alguém dormindo. O cérebro teve uma frequência de descanso, ondas sonoras de descanso.
barulhos, ruídos brancos, som de mar, ruídos que fazem o seu cérebro entender que você está de descanso. Som de baleias, ondas, chuva, barulho de turbina de avião, ruídos brancos. Lembra, não sei você, o Jean só dormia quando a gente punha dentro do carro. Tinha que andar, dar a volta com ele, e aí dormia. Mais alguém ou só eu? Por causa do barulho do motor, gente. Não é por causa do balanço do carro não, que você balança o menino em casa, ele não dorme. Então entrava no carro, barulho do motor, barulho de turbina, chamado de ruído branco. O que o ruído branco faz? Ele ativa o lado do seu cérebro, os dials do seu cérebro de descanso. Aí o cérebro te apaga. Então pegaram a ressonância magnética e colocaram na cabeça de quem está dormindo. Quem gosta muito de dormir aí? Eu amo dormir. Durmo pouco, mas amo mais orar. Quem gosta, quem aqui se pudesse escolher entre comer e dormir, escolheria comer? Eu como depois durmo, levanta a mão. Quem é da turma que come? Quem que se pudesse escolher entre comer e dormir, dormiria? Levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Irmão, você está lavando a mão igual Pilatos assim, né? Escolhe um lado aí. Comer, levanta a mão. Você ataca a geladeira? Essa noite eu levantei, orei, fui lá e depois comi 2 bananas e voltei a dormir. Deu fome. Dormi, pastor, eu sou da turma do que dorme. Depois como? Ah, se me der fome eu não consigo dormir. Eu tenho que comer. Comer! Por quê? Por quê? Você ativou um lado do cérebro de prazer. É o seu dial de descanso. Agora olha o que a oração faz. Colocaram a ressonância magnética na cabeça de quem está orando, enquanto está na cabeça de quem está dormindo ao mesmo tempo. Um estava orando e outro dormindo. Você sabia que a frequência liberada no dial de quem ora é mais repousante, descansa mais no corpo da pessoa do que de quem está dormindo? Ah não, isso mereceria um aplauso. Orar não cansa. Eu vou dizer de novo: pregar cansa, dar aula cansa, falar cansa, mas falar com Deus não é só falar, é também receber. Tem vezes que eu fico horas, 2, 3 horas. E quando você mistura dormir com orar então no mesmo tempo, gente? Já aconteceu, pastor? E direto, esses dias minha esposa, amor. Que foi, amor? Você está dormindo? Foi, como é que você sabe? Que você estava roncando. Olha que delícia! Gente, é o melhor sono do mundo ali, ó, de joelho, nessa posição aqui, ó. Amor. Oi, amor, que foi? Você estava dormindo? Estava não, estava roncando. Eu estava orando em língua, essa língua eu não conheço. Gente, você está com o corpo ali encruado. E para ela me chamar é porque passou horas que ela não me chama. Gente do céu, é engraçado, mas é verdade. Eu estou dizendo para você que dá para você fazer todas as coisas. Significa que, ó, olha o que diz o texto, lembre-se, presta atenção, olha o que eu vou dizer. Seu cérebro entende, toda vez que você está orando, que você está descansando mais do que quando você está dormindo. Você pode estar extremamente cansado fisicamente. Se você for orar tão logo, seu corpo vai descansar você fisicamente. E sabe por quê? Está comprovado que quem ora tem um nível de cortisol pela metade de quem não ora. Cortisol é o hormônio relacionado ao estresse. Eu já amanheço o dia produzindo 2.000 litros de cortisol. Eu e mais um monte de brasileiro, né? É o hormônio relacionado ao estresse. Ou seja, ele
cortisol que deixa o seu corpo estressado, ansioso, nervoso, irritado. Mas você vai se lembrar dos textos bíblicos, lançando sobre ele todo o seu estresse, porque ele tem cuidado de vós. Neste tema, está comprovado cientificamente nesses livros, matérias científicas, os nomes dos cientistas, pode pesquisar em documentaristas no YouTube, fatos interessantes, revista Olhar Digital, um monte de revistas científicas. Tudo isso que eu estou lhe dizendo está facilmente detectado na internet, nos sites das universidades, em páginas em inglês, em português, em espanhol, tudo isso que eu te falei. Ou seja, o descanso é comprovadamente, cientificamente, nesses livros, mostram que a oração é um poderoso ativador do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é o que te deixa tenso e nervoso. O parasimpático é o que te dá o stop no estresse, nesse nervosismo, e relaxa. Ou seja, diminui o cortisol, te deixando calmo. Lembre-se do texto: leva-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. A oração descansa a mente e o corpo. Por isso que Paulo em Filipenses 4, ele relaciona ao fato de não orar a ficar ansioso, e ao fato de orar a deixar a ansiedade, ficar preocupado. A pessoa que não ora, ela está sempre ansiosa, preocupada, explodindo de cortisol, estressada, que um pouco ela está com piripaque, ela está. E eu termino aqui, concluindo aqui. O que a oração representava então para Jesus? Em primeiro lugar, Marcos 1:35. A oração representava para Jesus ser mais importante que o café da manhã. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou e saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto e ali ficou orando. Então ele orava de madrugada. Em Marcos 1:35 mostra que ele também saiu antes do café da... Então orar para Jesus era mais importante que o café da manhã, era mais importante do que dor, e ele dormia. Mas também orar para Jesus era mais importante do que toda a multidão. Lucas 6:12 mostra que Jesus, ao invés de dormir em algumas horas, ele dormia, ele priorizava também a oração. Leia em voz alta, vai lá. Bem alto. Jesus... Irmão, eu não quero colocar um fardo em você da oração na madrugada. Eu só estou dizendo a você que, se você acha que você... eu não consigo. Você fosse para fazer serão e ganhar 100% no salário no fim do mês, você faria. Se fosse para ganhar um bom dinheirinho de hora extra, você faria. Então quer um conselho meu? Posso te dar um conselho meu? 1, 2, 3 vezes no mês, escolhe um horário na madrugada. Não precisa fazer tanto. Ali 1, 2, 3 vezes no mês. Põe para despertar e fala, eu vou tirar ali 3 vezes no mês e vou orar na madrugada. Você vai ver que vai de aumentar de 3 para 4, depois para 5 e etc. E você vai ver que aquilo não vai te cansar. Você sabe, esses dias eu estava tão esgotado, me sentindo incompreendido. E isso é comum, é humano. E aí você se enche de justiça própria. E você quer falar. O Espírito Santo fala, você não precisa falar nada. Eu falei, mas Senhor, tudo bem. Eu estou aqui lançando o Senhor o que eu deveria falar lá no púlpito. Falar isso, aquilo. Eu falei assim, mas que eu estou falando para o Senhor. O Senhor não manda vir falar, estou falando. Eu falei assim, Hernani, vou te falar uma coisa clara. Eu vou te reparar tudo. Eu vou recompensar você em tudo isso. Eu vou reparar qualquer dano. Apenas mantenha-se na posição que eu te chamei. Não saia disso. Não dê resposta a nada. Não dê satisfação a nada. Não justifique a nada. Apenas continue. Eu vou reparar. Eu vou recompensar. Eu vou te repor tudo isso. Fique tranquilo.
Aí eu saio dali e faço assim. Calmou, calmou. Vamos descansar em Deus, ir mais fundo nele. Quero ir mais fundo